você vai ouvir neste podcast. Vamos mandar um abraço pro auditor da CIA que tá ouvindo a gente. Nossa, os caras da BIM que estão ouvindo o podcast, um abraço. Quando a gente é jovem, a gente quer. A nossa luta é tentar botar bateria na igreja, era coisinhas essa nossa luta de vida. E o argumento que alguns usavam é: paciência, esses mais velhos aí que não deixam vão morrer logo e aí a gente põe. Pega, uma das mais famosas, a Revolução Francesa. O povo tava passando fome, tava morrendo. Toda uma desgraça toda na França, enquanto nobre não paga imposto, clero não paga imposto, nobre recebe a pensão do rei. Estamos de volta mais uma vez de novo, podcast local em quarentena ainda, segunda, terceira, quarta onda. Hoje nós vamos falar dos detratores cristãos do mundo, ou cristãos do mundo detratores, ou o trator, alguma coisa assim, não é não, Silas? Exatamente, a gente vai falar sobre aquele espírito. Jesus entrou no templo e falou: tá errado isso aqui, eu vou quebrar tudo. É disso que a gente vai falar. E o que você vai falar, historiador? Nós vamos tentar fazer um levantamento, né, desses principais nomes, ou de alguns nomes que nós escolhemos. Nós escolhemos assim, né? O Marcos jogou no grupo os nomes que ele queria, a gente vai seguir esses nomes aí. Não gastei muito dinheiro para fazer essa lista, diferente de outros. Foi um Google. Uma listinha básica. Uma listinha básica de gasto, que aliás deveria ter sido assim. Dá no Google, é tão fácil as coisas, né, Silas? São nomes que você encontra, não é nem a terceira escolha. Aparece lá entre a segunda e a primeira. Vai ter um nome que não tem nada a ver, que as pessoas vão ficar se perguntando por que essa pessoa tá lá também. Isso você vai saber depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Ô Edu, antes da gente falar o primeiro nome que você trouxe aí pra gente conversar um pouco, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui, como orelha aqui do podcast. Você acha que nomes famosos e conhecidos que falaram, protestaram, decidiram abrir a boca e sair do púlpito das igrejas, às vezes, para falar alguma coisa contra governos, você acha que existiu sempre os haters, assim, os caras que chamaram o filho do demônio, de coisas assim? Isso é da história ou é coisa nova? Não, isso aí é histórico, cara. É só olhar para a própria Bíblia, meu. O que foi ali? Sei lá, na Bíblia a gente pode pegar um Elias da vida, né? Que foi um cara que tomou porrada pra caramba. João Batista, que só perdeu a cabeça por conta disso. E ao longo da história, né, as pessoas que normalmente se levantaram contra, fizeram oposição a esses grandes regimes aí, esses caras sempre foram perseguidos e, de alguma forma, deixaram seu nome escrito pro bem ou pro mal na história, né? Profeta era uma profissão perigosa. O profeta levantava... Eu não lembro onde tá na Bíblia, mas que profeta falava e morria. Era esperado do profeta que alguém ia querer matar o profeta. Ou pelo menos esse é o estereótipo que a gente tem. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer para você, Silas. É mais perigoso falar contra religioso ou contra político? E se não tiver diferença entre os dois? Ou e se não tem diferença entre os dois? E se o cara for um político que finge que é um evangélico? Não, aliás, que é um religioso? Nos dias de hoje pode ser evangélico, inclusive, né? Ou alguma coisa. Nos dias de hoje tem muita... As coisas se misturam, é difícil separar uma coisa da outra, gente. Você sabe que você deixou de falar, Edu, o nome principal, Jesus foi chamado de endemoniado, sim. Tinha pacto ali
Porque ele ainda nem estava fazendo muita coisa, só estava curando, falando um pouco sobre a espiritualidade nas casas, e aí colocaram ele assim também como um detrator. Aliás, ele é um dos maiores, né? Se não o maior, né? Eu gosto bastante Na Paixão de Cristo, na cena em que você tem uma expressão do povo como um todo, que é na cena de Barrabás. E aí vem, o meu amigo, isso ele exagera pra caramba em praticamente tudo do filme. Então você tem de um lado Jesus, que é Jesus, e do outro lado você tem o Barrabás, e Barrabás é um assassino serial killer psicopata maníaco, babando. E aí o povo escolhe Barrabás, só todo mundo hater de Jesus. Eu também estou armado, irmão! Não entendi, não tô entendendo. Ô Edu, quem que você trouxe primeiro de um detrator do mundo aí que a gente pode começar a esculachar aqui, entrar na nossa lista negra? Acho que a gente já pode começar. Branca, sei lá qual que é a melhor frase pra falar. A nossa lista. A nossa lista, eu acho que nós podemos começar, já que a ideia são os caras que protestam, vamos começar com um cara que fez uma reforma protestante. Vamos começar com o Lutero. Lutero que fez uma lista. Pegou uma lista. Que fez uma lista. Não confundir com as 95 mentiras do mundo gospel. Mas era quase isso, né? Era qualquer coisa. Tem razão, era bem isso mesmo. Mas assim, a gente sabe, por exemplo, Lutero é considerado o pai, né? Aí, o primeiro, ou sei lá, um dos mais importantes da reforma. E é interessante, mas assim, o que vocês acham que foi a gota d'água da fala de Lutero para ser considerado um detrator do mundo? Naquela época, eu acho que talvez seja um pouco o outro ponto de vista. Não é a gota d'água, é o primeiro passo. Quando você tem uma estrutura de poder muito consolidada e muito sublime no seu poderio, qualquer coisa que alguém fala, a pessoa já vira um condenado, um detrator, um herege. Eu imagino que se tivessem 2 teses na lista dele, ele já ia ter incomodado demais, porque ninguém pode falar contra a Santa Igreja. Ele perturba a ordem vigente, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões, né? Você tem aí a Santa Igreja, né, como a detentora da verdade, aqui naquele contexto, né, usava de todo o seu poder, oprimia as pessoas, explorava, e ele vem para falar que, peraí, tá tudo errado. Então é um cara que se levanta e perturba até então essa ordem que era inquestionável no mundo. E se hoje a gente tem um problema com nuance, eu imagino, eu não sei se já existiu alguma época em que as pessoas eram mais compreensíveis, em que as pessoas eram mais voltadas a uma discussão de não, vamos ouvir tudo que esse cara tem para ver o que eu posso tirar de bom ou de ruim. Eu imagino que a maior parte da humanidade, as pessoas sempre foram... O cara falou uma coisa que eu discordo, é comunista, vai pro inferno, é o papel higiênico dos velhos comunistas. Com uma coisa que a pessoa fala de, entre todas aspas, errado, você não tem espaço para nuance. Eu imagino que desde aquela época... Não, era pior que isso, porque assim, a maioria era analfabeta, então já não conseguiria nem ler o que ele colocou lá na porta da catedral. A segunda coisa é que eles... você era pior que o WhatsApp, porque assim, alguém que falaria... sei lá, não precisa nem ser o Papa, mas o arcebispo, ou alguém ali falasse, ele falou isso, já estaria espalhando. Aliás, isso entra numa coisa que eu queria perguntar pro Edu. Um detrator, para sobreviver, precisa de um rei, um príncipe por trás aí para garantir a sobrevivência? Porque fiquei um pouco preocupado, Edu. No caso do Lutero, ajudou. No caso do Lutero, ajudou, né? Teve gente ali, gente grande por trás que ajudou a proteger, segurou, bancou, né, o cara durante o tempo que ele traduzia a Bíblia. Então, no caso dele, ajudou.
Tem que ver alguns casos específicos, né? Isso em todos os nossos detratores, para ver se tem sempre um rei por trás protegendo aí. Estou achando que é bom isso. Outra coisa, Silas, esse negócio a gente sabe, né, no fundo, eu acho que nossos ouvintes também sabem, que a reforma foi para frente por motivos econômicos, principalmente, né? Porque os caras não queriam pagar imposto ali, continuar pagando o seu imposto, seu dízimo, que era a mesma coisa, ali para Santa Igreja. Então, eles começaram a gostar dessa tese de cada lugar tem o seu próprio dízimo, controle de dízimo, ou controle de imposto. E aí vem minha pergunta: economia é o único jeito de derrubar os opressores? É uma maneira interessante, é uma maneira que funciona, pelo menos. Edu, você consegue pensar, digamos assim, você consegue pensar em alguma revolução na história que não teve um aspecto econômico? Ou a economia sempre foi uma parte uma peça do tabuleiro? Não, eu acho que sempre fez parte, sempre teve ligado. Sobretudo, se a gente for pensar, desde o mercantilismo, né, esse pré-capitalismo, dali para frente, praticamente todas elas estiveram ligadas direto ou indiretamente a questões econômicas, né? A gente pega, uma das mais famosas, a Revolução Francesa. O povo estava passando fome, estava morrendo, toda uma desgraça toda na França, enquanto nobre não paga imposto, clero não paga imposto, nobre recebe a pensão do rei, e o povão tem que pagar imposto, tem que se virar. Um dado que eu sempre acho muito interessante é que um ano antes da Revolução, por exemplo, o preço do pão custava 88% do que ganhava um camponês na época. Então, era o pão dali, durava para 2-3 dias. Então, como é que esse cara vai sobreviver? Tem que fazer a revolução. Praticamente o pão francês de hoje, né? Praticamente o pão francês. Continua francês, né, inclusive. Continua francês pra caramba. Agora eu entendi o porquê do nome. E você sabe que eu fui lá na França, eu pedi um pão francês e eles não sabiam o que era. Eu fiquei meio... Aí você falou que era só pão. Mas também não é igual o pão francês. É complicado isso. Com certeza. Eu descobri que os brasileiros dão nome de coisas para países que eles não têm nada a ver. A pizza de napolitana, o sorvete napolitano, não tem nada a ver com os países, cara. Eu não sei por que a gente faz isso. Eu tava ouvindo de um outro podcast, inclusive, eles falaram, porque o Beirute, ele é feito com pão sírio e não tem nada a ver nem com Beirute, nem com a Síria, nem nada. Tem nada a ver com nada. É só pra ofender. É assim, a gente gosta de ofender os países. Com certeza. É só que não sabe o que fazer e sai do nome por aí, né? Eu só quero dizer uma coisa do Lutero aqui, porque assim, eu tenho alguns amigos que são PhD em Lutero, e aí um dia a gente vem falar de verdade, de forma profunda. A gente quer lembrar nomes de pessoas que foram detratores. Mas eu só quero lembrar que, mesmo o Lutero sendo protegido pelos reis e muito vir do apoio econômico, a gente vê pelos escritos, por tudo, que Lutero não estava na intenção econômica, ele estava muito pelo contrário. O Lutero em si, não. E ele não estava querendo romper com a igreja, jamais, não era a intenção dele, ele foi até as últimas consequências para não fazer isso. Mas aí era quase inevitável, quando porque ele feriu economicamente. Quando ele fala contra indulgências, é um golpe muito forte numa igreja que já estava falindo. Então ela queria arrancar. O problema, como sempre, o problema é que estava arrancando dos mais pobres, né, dos ignorantes. Sim, mas aí entra uma coisa muito importante para você quando a gente fala sobre detratores e vai entrar inclusive numa coisa que eu quero perguntar num aspecto mais sério, até um ponto de vista meio teológico, eclesiástico sobre a coisa. O Lutero, ele estava ouvindo os princípios dele. O Lutero, ele estava seguindo uma linha de moral que estava muito além da vida profissional dele como clérigo, como membro da igreja. Ele olhou para aquilo e aquilo fez ele se sentir de uma maneira que ele não podia admitir aquilo mais. E tudo bem que a gente sabe que Lutero não pegou uma tocha e foi
queimar a casa do Papa. O Lutero foi um acadêmico. Ele ajuda da maneira mais acadêmica possível. Ele escreveu. Que uma coisa que eu acho interessante na Reforma, já que o Silas tocou nesse ponto acadêmico, eu gosto de olhar a Reforma com esse olhar também, de que a partir do momento que o Lutero traduz a Bíblia para o alemão, você começa com um processo de alfabetização. Então a Reforma não é só uma questão de um protestantismo, não é só uma coisa religiosa, ela tem um impacto cultural, ela tem um impacto político, ela tem um impacto... Ela transformou a sociedade. Ela transformou a sociedade. Então, eu acho que isso é um ponto a ser levado em consideração que é extremamente importante. E eu acho que é por isso que a gente estuda a Reforma nos meios acadêmicos, porque ela faz parte. O desenvolvimento acadêmico talvez passe um pouco por isso também naquela época, né? Sobretudo naquela época. Eu acho isso um ponto extremamente importante, né? A voz do Lutero acabou sendo ouvida, né, nas outras áreas que não a religião. Não dá para imaginar o mundo ocidental sem a Reforma. Independente de qual religião você for, independente de onde você esteja no Ocidente, não dá. Simplesmente não dá. A gente poderia até fazer exercício de onde nós estaríamos, mas eu acho que a gente nem estaria. Simplesmente assim. O Lutero testou a prensa com a Bíblia dele, o mundo da literatura, a maneira que a gente registra a informação foi transformado por causa das ações dele. Paulo Ong, que eu tô aqui com E Deus Falou na Língua dos Homens, ele é descendente de oriental, ele vai falar, vamos parar com isso, porque no Oriente já estava com prensa faz muito tempo. Mas eu entendo isso, que ali para nós, ele apresentou a prensa para nós, isso, exatamente. Mais moderna, mas é isso mesmo. Os chineses já estavam indo para a Lua 3000 a.C. Eu também estou armado, irmão. Não entendi, não tô entendendo. Outro nome que quem Lutero você acha que influenciou que poderia dar um outro detrator, o Edu? Cara, um outro nome bom aí, já que a gente falou de revolução, guerra, acho que um outro nome bom é o Dietrich Bonhoeffer. Ixi, esse aí, cara, eu acho que os protestantes, os evangélicos, vamos dizer os evangélicos brasileiros, não tem noção de quem é Dietrich Bonhoeffer. Ô Silas, até eu tava conversando, né, com a minha esposa aqui, e quando eu tava lendo até um pouco mais sobre o Bonhoeffer, ele tem alguma coisa a ver com a Operação Valkyria, não tem? De maneira tecnicamente, eu acho que não, porque você fala da Operação Valkyria, você teve várias Operações Valkyrias. Do filme do Tom Cruise, Silas. Porque, não, eu sei. A minha questão é, o próprio filme do Tom Cruise, a Operação Valkyria, foi uma operação do próprio governo alemão para tentar assassinar o Hitler. Eles viram que a coisa estava fugindo do controle. Só que o filme do Tom Cruise, Operação Valkyria, começa com eles falhando, eles se juntam e vão tentar fazer aí definitivamente a Operação Valkyria. É que mais tecnicamente o Bonhoeffer participou de uma outra tentativa de assassinato do Hitler. Só um paralelo, esses dias eu estava assistindo outra vez, pela segunda vez, o Jojo Rabbit. Eu assisti com você, ou Edu, lá no cinema? Foi. Nós fomos juntos. Bons tempos quando existia cinema, né? Exatamente. Nossa, que saudade. Cinema. Você lembra quando tinha bar que a gente assistiu a final da Super Bowl? Super Bowl. Super Bowl era bom, né? Nossa, cara. Mas então, eu fui assistir de novo em casa, mas é muito bom porque o Hitler imaginário. Daí eu peguei algumas coisas que eu não tinha pegado no filme. Ele vai falar com o menino e fala assim: ó. É que a minha... O que ele fala? Ele fala assim que a minha perna... Meu pé é bom demais, porque já explodiu umas bombas muito... Aí ele tiver as referências rápidas daquele Hitler infantilizado. É muito bom o filme, cara. Aliás, a minha esposa, assim, ela não entende ironia, né? Ela é meio Sheldon. Então... Aí ela... Que besta esse filme. Eu falo, não fala isso, meu Deus do céu. Mas beleza. Ela tem outras qualidades. Ela entende de dinheiro, ela traz dinheiro pra casa. Já tá bom. Não mexe com ela, tá bom. Agora, vamos falar aqui que talvez pode ser que tenha algum ouvinte que não saiba.
O Bonhoeffer é um alemão. Ele era pastor, era teólogo, era... Isso, exatamente. E dos bons, não era, né, coisa ruim. Porque pastor hoje, qualquer um você sacode uma árvore, cai um pastor e um cara de administração, né? Mas assim, mas naquela época você tinha um teólogo dos bons, e ele foi exilado para os Estados Unidos na guerra. Foi um pouco antes de estourar a guerra, né? Ele foi. Ele vai para... Já era na depressão que causou a guerra, né? Já, se não me engano, foi no começo da década de 30 que ele vai para, acho que é Nova York, né? Se não me engano, ele vai para Nova York. Ele já era, né? Já era, acho que pastor luterano. Ele fez parte de um grupo que desafiou o nazismo publicamente, né? Assinaram um documento, né? Chamado Declaração de Bremen, em que eles publicamente rejeitavam e desafiavam o nazismo ao longo da década de 30, né, antes mesmo da guerra explodir. E isso acabou colocando ele, né, e todas as pessoas que faziam parte do movimento nessa ilegalidade. E é interessante porque ele tem esse exílio nos Estados Unidos e num determinado momento ele se sente incomodado, sente um chamado, né, de retornar para a Alemanha, se sente incomodado porque ele via o seu povo sofrendo, sendo perseguido, sendo morto, e ele lá, né, no estrangeiro, né, sendo uma voz desse povo, mas não estando com o povo. E aí, ao invés dele continuar, ele optou por voltar para a Alemanha. Essa vocação fez com que ele voltasse para a Alemanha em 43, se eu não me engano, 42, 43, já em plena guerra. Isso leva ele à prisão e depois, posteriormente, à execução num campo de concentração. Né? Uma coisa que você esqueceu é que ele tentou matar o Hitler. E isso, os outros teólogos... Isso eu falei no começo. Isso, os outros teólogos, as pessoas não entendem como um cristão. Não, os passapanos, eles falam, que isso? Não, tem que aceitar. Romanos 13, tem que toda a liderança instituída por Deus. E não sei o que. Os caras pegam os textinhos ali decorados, que nunca usaram para quem eles não gostam, sabe que pastor usa texto só para quem ele não gosta, só para quando convém, né? E aí ali eles ficam falando isso. E como é que você vai falar isso para Hitler, né? E era interessante isso, cara. Mais animal. O Bonhoeffer não falou. O Bonhoeffer não falou. O Bonhoeffer falou muito o contrário. Essa autoridade não rola. Essa eu não me sujeito. Eu tô até aqui com mais o meu amiguinho aqui do Romanos, né? Porque eu tô expondo Romanos e tá me gastando umas 8 horas por semana em Romanos. E assim, mano, ali eu ainda não... Eu na verdade, tive já algumas matérias em Romanos. Eu tô falando do livro da Bíblia, para quem tá ouvindo. E aí a gente vai... Ali o pessoal pega, mas a gente... E aí é um negócio teológico que as pessoas não entendem, né? Que toda carta do Novo Testamento, ele tem um termo latino chamado ad hoc, né? Que quem é do direito também entende isso, que é um documento de uma circunstancial. Um advogado, ele entra com um documento ad hoc quando ele percebe que foi para algum lado e ele precisa fazer alguma observação. Toda carta de Paulo ou de qualquer um do Novo Testamento, ela é estimulada por alguns elementos de fora que a gente nem tem e que a gente só vai descobrir quando descobre por uma leitura espelhada, que chama isso. É uma leitura que você vê. Por que ele está falando sobre isso? Alguém deve ter dado algum BO aqui. Então tem vários BOs, por exemplo. Faz sentido. A igreja de Corinto deu vários BOs, por isso que ele vai... E vários BOs com mulheres, com as sacerdotisas. Por isso que Paulo vai ser um pouco mais ríspido ali com as mulheres em Corinto, que não quer dizer que era para ser para nós ou para as mulheres. Paulo nem sabia que estava escrevendo a Bíblia. E isso eu não estou falando, que é liberal, não. Qualquer teólogo, assim, mais conservador do mundo, sabe que os autores bíblicos não sabiam que estavam escrevendo Bíblia, o livro sagrado. E Paulo é inspirado, isso eu não estou questionando nada, mas em Romanos, uma das coisas que estava acontecendo é que as pessoas, os cristãos, estavam percebendo, lógico, eles quando realizavam que Jesus era o Filho de Deus e não César, que tinha o seu escrito Filho dos Deuses, né, o Filho de Deus, eles começaram a dar um tipo de, ao invés de deixar de adorar o César, eles começaram a querer causar, né, tipo revolta dos macabeus. E aí eles pararam de pagar imposto.
E logo depois você vai entender por que Paulo fala que todo líder está lá, tem que respeitar. Se você não pagar, é quase que Paulo está falando, se você não pagar imposto, você vai ser preso. Se você atravessar, dirigir, passar no sinal vermelho, você vai bater o carro. Ele está dizendo assim, ó, e aí ele vai falar uma frase clássica que ele fala: todos foram colocados por Deus, mas alguns é para ser honrados, outros é para ser respeitados e outros é para receber o que merece. E só que aí é lógico que Paulo não está passando pano em César, porque aliás Paulo vai morrer por causa desse cara. E aí vem os cristãos, não entendem como é o estilo de linguagem de uma carta e vai colocando os dogmas. E é esse, na verdade, é o grande problema quando a gente vai falar dos detratores. Sempre vai cair nessa figura de rebeldia contra algo que foi Deus que colocou. Você sabe que nem no Israel eles quiseram o teocentrismo, né? Então você tem os reis e Deus foi deixando, porque sempre é lógico que Deus está no controle, mas Deus não está legitimando nada. Fala, Silas. Na verdade você entrou na pergunta que eu queria fazer, porque para 98% do mundo cristão, grande parte dos quais está ouvindo esse podcast agora, aí no futuro, isso que você acabou de falar é uma novidade completa. E claro, você não está querendo dizer que a gente pode virar carro, queimar ônibus. Não é isso que você está falando. Ouviu o rebeldes que se acharam legitimados para queimar ônibus, não é? Não é isso. Você tá falando com os rebeldes. Silas, você tá falando com os rebeldes ou com outros que provavelmente estão ouvindo o podcast por estarmos grampeados? Que isso? Ninguém tá ouvindo a gente, não tem essa. Nada. Mas aí vamos mandar um abraço pro auditor da CIA que tá ouvindo a gente. Nossa, então, o cara um general. Da ABIN. Os caras da ABIN que estão ouvindo o podcast, um abraço, Deus abençoe vocês, espero que você tenha uma ótima semana e que use máscara, porque ainda estamos em pandemia. Como eu dizia, o que eu queria perguntar é sobre isso, porque o mundo cristão, ele não lida bem com a ideia de rebeldia. Ele lida muito bem, e aí talvez, suspeito eu, que leigo sou, eu que sou um herege, tal, que é por uma questão muito mais sociopolítica do próprio mundo cristão, que o mundo cristão lida super bem com conformidade. O mundo cristão prefere que todo mundo seja ultra conformidado, ultra comportadinho e ovelhinha. E eu queria perguntar para vocês, não só uma visão pessoal de vocês, mas especialmente tendo que eu acho que vocês dois são muito mais letrados na Bíblia do que eu, pelo menos o Marcos, que precisa fazer isso semanalmente. Qual que é um ponto de vista seu sobre, não gosto muito da palavra rebeldia, mas a inconformidade? Como a gente falou, Lutero e Bonhoeffer, e todas as pessoas que a gente vai falar nesse podcast, chegou um momento em que eles falaram: daqui não pode mais passar. Eu preciso fazer alguma coisa e quem está me mandando fazer essa coisa é Jesus. E eu queria perguntar sobre o que é esse limite, ou para o ouvinte, o que pode ser esse limite dele falar assim: olha, eu não posso quebrar leis, eu não posso cometer crime, mas eu não posso permitir que a injustiça continue acontecendo. Eu não posso ser só testemunha de algo ruim, satânico, anticristão acontecendo na minha frente. Cara, eu vou pegar o Bonhoeffer, por exemplo. Quando ele percebe o que está acontecendo de fato, eu acho que ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma crise de consciência, porque ele entende que o cristianismo ele entende que ele precisava de uma fé naquele momento concreta. Ele precisava moralmente, fisicamente, ele precisava estar lá e honrar o Cristo que ele servia. Então acho que ele precisou sair um pouco dessa fé mais abstrata e ele precisou botar isso ali, à prova. Ele diz que foi incomodado, foi chamado por Deus para estar ali. Então ele se moveu de uma forma concreta para demonstrar aquela fé e se levantar contra aquele mal que vinha assolando a humanidade. Eu acho que em algum momento, talvez, nós crentes,
temos que, por obrigação, tomar uma posição frente a alguma situação. E aí é a hora que eu acho que a nossa fé tem que ser concreta. Eu olho para a Bíblia, não sei se foi citado aqui ou em off aqui e tal, mas Jesus, quando ele vai lá e vira o tempo de ponta cabeça lá, porque chegou num limite. Eu acho que chegou num limite e Jesus foi lá e falou, cara, tá tudo errado esse negócio aqui. E ele foi lá e quebrou o tempo inteiro lá, botou os caras para fora, fez uma limpa. Então acho que existe um momento em que você precisa, de uma forma concreta, né, se posicionar perante os fatos, né? Não sei se estou falando muita bobagem aqui, né? O Marcos aí já mais teólogo, né, do que a gente, inclusive por profissão. Não só teólogo, mas o Marcos tem o poder de excomungar a gente. Então a gente tem que ter Exatamente. Cuidado. Se eu falei alguma besteira, me despeço de vocês. Foi muito bom estar aqui. Vocês estão na minha lista. Vocês estão na minha lista de detratores há muito tempo. Mas isso não tem a dúvida. Mas você sabe, olha, duas coisas. Você sabe que logo depois que Jesus ele faz aquilo no pátio, e as pessoas às vezes confundem aquilo é um ato muito mais de protesto do que de violência. Sim. Ali quase teria. Ali, se fosse um documentário e alguém estivesse fazendo um vídeo em celular. Logo depois que Jesus fez aquilo, sairia aquele aviso: nenhum animal foi machucado ou coisa por essas cenas. Porque aquilo é muito mais eu vou dizer aqui uma coisa, é um ato teatral, muito simbólico, justo. Forte, mas é um ato de protesto, é um ato. Se Jesus, se tivesse cartazes, ele só teria levantado um cartaz ou feito alguma coisa assim. É um protesto aquilo lá. E é interessante que logo depois os sacerdotes vêm e falam quem deu autoridade para você. E a gente passa por aquilo sem perceber, porque Jesus fala, eu respondo se vocês falaram quem deu autoridade para João Batista. A autoridade sempre foi uma coisa muito complicada não, muito levada a sério na Bíblia. Os primeiros, quando você vai lá ver Corã, e os primeiros que se revoltaram contra Moisés, ele fala assim, tá bom, vamos ver quem tá do lado de Deus. Todo mundo fica em pé na frente da tenda e vamos ver o que acontece. E aí, é tipo filme de terror. A terra abre e engole todo mundo. Os líderes da revolta, e aí os outros, sei lá, eram uns 400 que tinham sobrado, vem um fogo do céu e consome ele e a família e os filhos, todo mundo. Então assim, a partir daí... Você não questiona a autoridade, porque Moisés ele vai trazer essa história. Não é um mandamento, mas é uma história de confronto. Então, quando eles questionam Jesus, eles estão para trazer a lei de rebelião de Levítico, aonde Jesus seria apedrejado naquele exato momento. Então, não é um questionamento aí, quem foi que te deu autoridade, como se fosse um debate aí de briguinha de internet. Ali estava em jogo a vida de Jesus antecipada. E se a gente acredita que ele é o Messias, como a gente acredita, ali estava em risco toda a história da humanidade. Voltando aqui, eu acho que a gente precisa entender mais, Silas, sobre os papéis no Antigo Testamento do rei, do sacerdote e dos profetas. Eu acho que a gente não lê isso. Então, a gente precisa saber direitinho que a gente, depois do Novo Testamento, tem um pouco de rei, tem um pouco de profeta e tem um pouco de sacerdote. Todo mundo tem. Não adianta falar que eu sou só sacerdote. Se eu ficar só sacerdote, eu provavelmente vou cometer um erro. Então você lembra qual foi o pecado do primeiro rei de Israel, de Saul? Vocês lembram o que acontece com Saul? Qual foi o que 1 Samuel vai narrar? É a gota d'água que Deus, lá em 1 Samuel 24, quando Deus tira a mão da cabeça de Saul. Tirar a mão da cabeça nem tinha esse termo. É quando ele decidiu fazer o papel do sacerdote. Ele não ficou no papel dele. Então, olha só, igreja e Estado, já por Deus era algo que nunca poderia se juntar. É algo separado e o rei não pode ser o sacerdote, nem o sacerdote poderia ser rei. Ali quando já estava na monarquia. E esse foi o erro. Deus falou, eu não te dei essa autoridade, Saul. Você está se achando um semideus. Não pode, isso é um poder que não está sobre você. Ele tira a mão. E aí
você também comete. Qual é o erro que Elias vai combater no combate ali famoso com Jezabel? É a mesma coisa, eram profetas que tinham se aliado ao rei. A gente chama de profetas de Baal, mas não eram profetas de Baal. Eram profetas de Jeová que tinham aceitado a entrada de Baal para a fertilização de Israel. Então, eles eram profetas que se juntaram ao rei. Então, respondendo, ô Silas, quando o profeta faz aliança com o rei, ou quando pastores fazem aliança com governos, ou quando o governo está se achando sacerdote, é a hora que deve-se ir para a rua ou virar mesa ou fazer o que tem que ser feito, que faz parte da nossa raiz, ser protestante. Então, a gente fala assim, o que Lutero fez foi porque viu que não estavam sendo feito o que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala exatamente isso, que o rei, ele é rei até o momento que ele estiver dentro da área dele. Não ache que você pode falar em nome de Deus como um sacerdote. Então, às vezes, o tempo todo Israel cometia esses pecados e Deus punia os reis. Era isso que fazia. O reino do norte foi extinto por causa disso. Porque eles deixavam a corrupção, não voltava a aliança. Então, é um pouco disso que eu acho que falta a gente entender um pouco do papel do profeta. Então, assim, teoricamente, nós, independente de quem entrar, devemos, eu acho que a gente deve lutar para entrar no nosso rei, para ser o nosso rei ou presidente, no nosso caso. Quem a gente acha que é mais cristão ou mais com os valores de Cristo, não precisa ser cristão necessariamente, mas a partir do momento que o cara assumiu o poder, todos devem ser profetas, no sentido oposição. É uma oposição saudável, mas é oposição. Não pode mais ficar junto com o governo. É a minha opinião, né? Não quer dizer que um cara não pode só trabalhar para o governo, mas deixe o seu papel sacerdotal ou de profeta, pendure e fala, agora estou trabalhando com o rei. Agora estou servindo o rei por um tempo. Então acho que é um pouco disso, né? E falando de economia, que a gente tinha falado, Edu, é interessante uma pessoa que causou um caos no sistema de ônibus e econômico para poder trazer uma revolta, uma cristã maravilhosa aí, ao qual a gente deve se espelhar. Rosa Parks, né? Que ali, inclusive foi recente, 1º de dezembro, né? Estamos gravando aqui no começo de dezembro, né? 1º de dezembro de 54, se eu não me engano, de 54, em que ela, né, já era uma ativista, né, era secretária do NAACP, que era um grupo, né, ativista já defendendo o movimento negro nos Estados Unidos. Ela se recusou, né, a dar o seu lugar para um homem branco dentro de um ônibus, né? Então as leis americanas, as leis segregacionistas diziam, né, que os negros, quando o ônibus estava cheio, eles eram obrigados a se levantar e dar o lugar para os brancos sentarem. Isso num ônibus legal, numa cidade legal, né? Porque outras você tinha ali, né, lugares destinados aos negros no fundo do ônibus com uma toalhinha lá para ninguém ver, e outros que o negro nem entrava. E ela se recusou. Ela saiu do seu trabalho, pegou o ônibus e ela falou, não vou levantar para dar lugar para ninguém aqui. E ela foi presa, né, por conta disso, e depois pagaram a fiança e os negros resolveram então se juntar, né, a ela e falaram, beleza, vamos todo mundo aqui fazer um boicote à companhia de ônibus. Então ninguém aqui mais toma ônibus. E eles começaram a ir para os seus trabalhos, né, a pé ou pegavam os poucos que tinham carro, davam carona para os outros, e a companhia de ônibus começou a tomar um prejuízo enorme por conta disso, até que se começa a discutir o fim dessa segregação. Então o ato dela foi um ato extremamente marcante e simbólico, né, para que começasse o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Também estou armado, irmão! Não entendi, não tô entendendo. Você sabe que hoje aqui eu tô me sentindo no Manhattan Connection. Eu fico fazendo as minhas perguntinhas. Eu me sinto aquele velhinho lá do Manhattan fazendo as perguntas pros caras. Eu quero dizer que o Edu é o Marnard. Eu ainda tô decidindo quem é o Silas. Mas assim... Eu não tenho o suficiente pra isso, gente. O Silas é
o cara, como é que é? O guia lá de Nova York, o bonitinho. O bonitinho também não faz cinema? Não é. Você não assiste Manhattan Connect? Você é muito mortadela pra assistir Manhattan Connect. Tá bom, entendi. Mas a minha pergunta é o seguinte: esse boicote aí que a Parker fez, você acha que tem tudo a ver com os boicotes que o pessoal faz hoje com a Boticário e Netflix? Mas, por exemplo, que tipo de... Era uma piada, mas você tá demorando tanto pra pegar, eu tenho que explicar a piada. Ô, Silas, é uma piada, mas é uma coisa interessante. Sim, é uma piada, mas é curioso. Porque tem o mesmo princípio do boicote. Tem. A pessoa ela boicota... O boicote ele é uma arma política nesse sentido, é uma arma econômica, como você estava falando. O pessoal tenta boicotar uns negócios, às vezes, que eu acho que, por exemplo, o fato do Netflix, a Porta dos Fundos, que esse eu tô de fato mais inteirado, lembrei melhor. Foi um boicote muito mais... Me pareceu, e honestamente, sem querer ofender ninguém, me pareceu muito mais um boicote de dor de cotovelo. A Rosa Parks, ela falou assim, eu não vou levantar porque você tá me considerando menos que um ser humano. A galera boicotava por isso. É um negócio muito sério. Não é, tem gay no Boticário, falaram uma coisa feia no Netflix e eu tenho todo o direito de desligar, mas eu vou xingar muito no Twitter. Ninguém tá dizendo pra você que você é menos do que um ser humano. E assim, eu nunca vou saber o que é isso. Eu nunca vou saber o que é alguém... Eu imagino que a gente nunca vai chegar num ponto onde alguém vai apontar o dedo pra minha cara e dizer, Silas, você não é um ser humano por causa da cor da sua pele. Mas é uma coisa completamente natural de acontecer no Brasil, nos Estados Unidos e um monte de lugares. E na época, e no lugar da Rosa Parks, era a norma. Então, a galera que boicotou os ônibus... E eu não lembro se eu li um livro ou se eu li um artigo sobre a Rosa Parks, ou foi sobre alguma coisa que eu li sobre o Martin Luther King citando da Rosa Parks, que a galera começou a andar e eram multidões que andavam quilômetros só para não pegar ônibus, porque isso importava pra caramba. Não é, eu vou desligar o meu Netflix e eu vou comprar outro perfume, sabe? É um negócio que mexe com a sua unidade. Mexe com o significado de você, sabe? O que é você? Eu li que eles saíam 3 horas antes e chegavam 3 horas depois e às vezes tinham 2 horas de dormir. Porque o trabalho... E lembrando que o trabalho para os negros era braçal. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre isso, do boicote. A gente volta ainda para o racismo. Eu acho, Silas, que além disso, isso é meio óbvio, né? As pessoas atacam o boicote. Eu vi, às vezes, recentemente, por causa de um boicote que a gente considera algo menor, vamos dizer assim. Eu acho chato organizações ou mídias que se fazem em cima de ofender. Pode ser o que for, pode ser a fé dos outros, como o Porta dos Fundos faz. Acho muito besta. Mas é tão interessante que no especial desse ano eles já falaram, não assista. É isso que está no cartaz, assim, não assista porque vai ser... Então, assim, eles já sabem disso. Eu acho que o boicote é uma das coisas mais inteligentes do protesto em mundos capitalistas, sabe? Assim, é algo assim sublime de tudo ali, de você fazer o boicote, cara. Simplesmente fazer assim... Dói. É onde dói. Vai doer o bolso. E qualquer um muda, como eles mudaram. Eles falam, tá bom, se a gente fizer alguma coisa, vocês voltam a pegar ônibus. Eles não estavam nem aí com quem acorda cedo ou não. Eles estavam querendo voltar o dinheiro pro bolso. Agora, tem uma outra coisa que o boicote mudou, que é o seguinte, boicotar empresas e não comprando, não usando, é a melhor coisa que você faz. O problema é no mundo digital você querer boicotar quem ganha com visualização. E aí você fala, não veja isso, vamos boicotar. Você acabou de fazer a coisa reversa do boicote, que é a propaganda. Disparou o gatilho, né? Você tem muita gente que não consegue... Tem bastante gente até, inclusive é um movimento que eu tenho visto mais ainda, de que é assim, quando aparece... Vamos supor
absurdo completo, mas vamos supor que aparece uma personalidade aparentemente defendendo algo indefensável, como estupro. Vamos dizer que alguém abertamente diz, olha, eu não acho que é tudo isso que vocês estão falando. Quando o pessoal deveras e necessariamente fica horrorizado com uma atitude dessa, a primeira atitude das pessoas, especialmente no mundo da internet, é replicar aquilo e falar, olha que horror essa pessoa falou. Olha que coisa terrível essa pessoa falou. Quando, na verdade, acaba fazendo exatamente o que você acabou de falar. Ela espalha mais ainda o discurso. Ela torna a pessoa mais famosa, um pouquinho mais famoso. Quando eu devia assim, simplesmente falar, galera, está rolando um vídeo, é o que eu faço normalmente. Galera, está rolando um vídeo de alguém que está falando abobrinha sobre tal assunto. Não replique. Não vai melhorar o dia de ninguém. Você sabe que foi a mesma coisa que aconteceu aqui quando espancaram aquele homem, um dia antes da Consciência Negra. Eu acho que eu fui assistir o vídeo um pedaço, 3 dias depois, porque eu falei, gente, não preciso de mais violência. Aí eu decidi assistir porque eu vi que era um símbolo, é mais do que um da Atena, mais um. E aí eu falei, cara, eu vou assistir só pra... E a gente fica mais indignado ainda. Eu também estou armado, irmão. Não entendi, não tô entendendo. O que mais me impressiona de tudo isso, nossos pais estavam vivos quando isso acontecia. É algo que não faz... Não estamos falando de igual Lutero, ou até mesmo Bonhoeffer, faz um bom tempo, entendeu? Mas esse é ali na esquina, é ontem. Sabe, assim, é uma coisa que realmente não deu tempo do sistema mudar, não morreram as pessoas. Eu lembro que na nossa luta de tentar... Quando a gente é jovem, a gente quer... A nossa luta é tentar botar bateria na igreja, era coisinhas essa nossa luta de vida. E o argumento que alguns usavam é paciência, esses mais velhos aí que não deixam vão morrer logo e aí a gente põe. Era meio pecaminoso, mas era isso que a gente pensava. Me ataque a primeira pedra, quem nunca pensou isso? Mas assim, por isso que tá aí tão forte o racismo. E a gente vai ver um pastor saindo do púlpito, mas não deixando de pregar. Isso que é impressionante. Rompendo e sendo talvez a figura mais importante do século passado, não para os cristãos, mas para a humanidade. Ali a gente vai ali ver o Martin Luther King Jr., que aliás é Martinho Lutero, né? O cara já foi predestinado a ser um cara que vai ser do protesto. E ali ele vai... E, cara, eu não sei se vocês já tiveram a alegria de pegar os discursos dele e ler. Vocês já fizeram isso, não, gente? Assim, tirando... É porque só ficou a frase lá, I have a dream, né? Mas os discursos dele... Os discursos sobre Moisés indo para a Terra Prometida e ele falando, eu consigo enxergar a Terra Prometida. E é tão... me arrepiei. É tão forte... Porque no discurso dele, ele tá se comparando com Moisés. É uma ousadia legal, bacana, mas ele já estava com várias ameaças de morte, já tinham tentado matar ele, e o paralelo é incrível, porque Moisés não vai entrar na Terra Prometida. Mas Moisés nenhuma vez reclama com Deus. E é quase como um presente de Deus nos últimos dias de vida de Moisés, é levar ele para o alto do monte e deixar ele ver a terra prometida. E quando ele vê a terra prometida, Moisés ele se satisfaz. E é isso que o Martin Luther King ele fala, gente, eu já cumpri o meu propósito. Parecia que ele estava sendo profeta da morte que ia acontecer, que ele fala, eu já vi o que a gente já fez. A Terra Prometida está ali e vai chegar. E para mim, a história dele é uma das histórias de mais orgulho de detratores ali do sistema. E eu acho interessante, né, porque ele começa
digamos assim, a aparecer por causa da Rosa Parks. O caso da Rosa Parks faz com que ele comece a se pronunciar. É um dos primeiros momentos em que ele, entre aspas, deixa o púlpito e vai se tornar um ativista dessa causa. Ele deixa o púlpito, a gente coloca entre aspas, porque ele fazia aquilo acreditando realmente no seu papel, né, de líder, de ativista, mas principalmente de cristão, né, de se levantar contra aqueles absurdos todos, né? Então acho que e são coisas interessantes quando a gente olha para essa vida do Luther King. Ele começa com esse movimento lá no final da década de 50 e entra a década de 60. O principal discurso dele, né, o I Have a Dream, que normalmente as pessoas falam, mas também nunca leram ou nunca ouviram, né? Se você jogar no YouTube e você ouvi-lo falando, cara, você se emociona com aquele discurso. É algo assim, de arrepiar, é de fazer chorar, é uma coisa sensacional. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse discurso é que ele leva 250 mil pessoas para lá. Você não tem o WhatsApp, você não tem a internet para facilitar, para um mandar para o outro, vamos ver o cara falar. As pessoas simplesmente foram para ouvi-lo falar. E uma coisa que é interessante que eu descobri não faz muito tempo é que eles calculam que mais ou menos de 25% a 30% dos que estavam naquele discurso eram brancos. Eles acreditavam naquilo que o Luther King falava. E eu acho que isso, cara, é uma coisa que é fantástica. O Luther King, ele não estava falando para os caras, vou contar um plano para acabar com a segregação racial. Ele estava compartilhando algo que ele acreditava e as pessoas acreditaram. Então eu acho que a posição dele, a forma como ele conduziu as coisas, tornou isso muito mais impactante, brilhante, fez ele ganhar um prêmio Nobel da Paz. Eu acho que isso é fantástico quando a gente olha para a vida dele, né? Fala, Silas. E também pensando aqui numa coisa muito curiosa sobre o Martin Luther King também, que a gente não lembra muito. Na verdade, é muito do que vocês falaram agora. Tipo, tem muita gente que lembra do I Have a Dream, que viu o filme Selma, que é um baita filme, e conhece a história da trajetória da ponte de Selma e tudo lá, e não lembra. E por que não ler os discursos dele? É que o Martin Luther King, ele não falava só sobre racismo. O Martin Luther King, ele queria combater outros males da sociedade americana que se misturavam com o racismo e não conseguiu separar. O Martin Luther King, no final da vida, ele estava discursando em prol de direitos trabalhistas. Uma das ideias por trás de por que aconteceu a segregação, que eu já vi em vários pontos, já ouvi de pessoas, já ouvi de gente nascida nos Estados Unidos, de que o motivo pelo qual as pessoas implementaram o sistema de segregação é para que o cara pobre negro não se una com o cara pobre branco e descubram que eles precisam fazer alguma coisa para melhorar de vida. E o Martin Luther King é um dos caras que percebeu isso. Então, no final da vida dele, ele não estava só falando assim, olha, a gente precisa lutar pelo homem, pela pessoa negra, pelo homem, pela mulher, pela criança negra. Ele está falando assim, a gente precisa lutar pelo homem, mulher e criança negro e branco e pobre. A gente tem que lutar para que essas pessoas tenham direito de renda básica, etc, etc. E é muito falta de ler toda a obra dele. Ele foi do sistema, né? Foi um detrator do sistema. Ele começa na luta pelo direito ao voto, que é a sua representatividade. Olha só, hoje a gente ainda está na luta da representatividade no poder. Assim, se a gente pudesse ter... Se a gente tem 50% de homens, 50% de mulher, poderia... O ideal era isso estar representando a gente no poder. Se a gente tem, sei lá, eu não sei quantos se declaram negros no Brasil, porque o Brasil é um pouco mais complicado, porque a gente tem uma paleta mais complicado, entre aspas, para se distinguir. Eu acho que é um privilégio nosso ter uma paleta grande aí de cores, mas, eu sei lá, 60% são negros, 50% também eu acho que a gente atingiu agora a cota na universidade, mas no poder tá longe. Tá longe. E aí por diante. Agora,
Uma coisa que eu quero perguntar para você, Silas, que por você ser um infiltrado no sistema norte-americano, por amor, Por amor. Por amor. E a gente, por exemplo, você sabe que sempre que tem essas pessoas, elas vão sendo diminuídas e inventando coisas, defeitos. Às vezes são alguns defeitos que a pessoa tem. Então você sabe que na época vão chamar o Luther King de comunista. Isso nos Estados Unidos é rebaixar uma pessoa. Palavrão. No Brasil também, pelo jeito. Mas assim, e aí vai outras coisas, assim. O Luther King ganhou uma importância para os Estados Unidos que essas falas não colaram. E outras também da moralidade sexual, pelo jeito ele tinha alguns pecados nessa área e tudo mais, mas assim, isso não pegou. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. Eu ouvi esses tempos, ou li, que a parte mais conservadora mudou a figura do Luther King para uma figura que lutou pela liberdade. E isso o americano adora. Quando falou que Luther King lutou pela a liberdade, tanto que o americano adora fazer uma guerra pela liberdade. E a parte mais progressista mudou o discurso dele para a igualdade, mas tirou o Cristo. Que a gente sabe que a igualdade sem Cristo, na nossa fé, é muito complicado. Você vai usar um outro método. Se você tira Deus da história... Eu não lembro qual foi o teólogo que falou isso, mas eu acho incrível. O problema de tirar Deus da história, a gente de vez em quando fala assim, tirando Deus, alguém chega pra mim, sempre que como eu sou pastor, as pessoas falam isso. Tirando Deus, Marcos, o que você acha aí? Você fala, o problema de tirar Deus da história, você vai colocar alguma coisa no lugar. E é isso que é o problema. Então você tira Deus da história do Luther King... que os progressistas colocaram lá, né? Lembrando que quando a gente fala progressista nos Estados Unidos, a gente tá falando de centro-direita no Brasil, tá? Só para vocês entenderem, quem tá em casa, porque esses dias um parente meu, dos bolsonaristas, ele falava assim, eu tô ouvindo falar que todos os estados governados por comunistas estão incentivando as pessoas a baterem nos policiais. Aí eu virei pra essa pessoa que eu tenho muito carinho, falei, tem tanta coisa errada nessa frase que eu não sei por onde eu vou começar. Eu falei, não tem comunista nos Estados Unidos. Nem a terceira via. Nem a terceira via. Qual que é o nome do cara lá do Partido Verde? O velhinho. Tem o Bernie Sanders. O Bernie Sanders. Olha, mas o Bernie Sanders é um centro ali pra nós, ali, Brasil. Eu tava nos Estados Unidos conversando com um amigo lá nosso e eu tava perguntando pra ele, não, isso 4 anos atrás, tava pra eleição acontecer. E eu tava falando assim, não, mas o que você acha desse político? E o que você acha da Hillary Clinton? Aí ele fala assim, Hillary Clinton? A Hillary Clinton é uma comunista. Aí eu falei assim, meu amigo, eu venho de um lugar que tem o PCdoB. Eu venho de um lugar que a galera põe a foice e o martelo na bandeira. Não me venha você me falar que a esposa do Bill Clinton é comunista. Meu amigo. Como diria Rubem Alves, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Mas a gente vai e a gente, por exemplo, a gente fala do PT, que era um governo de esquerda, mas se você vai em Cuba ou se você vai em outro lugar, o PT nunca foi de esquerda. Então, assim, tudo depende de qual lugar. Então, a gente olhando de lá fala que não tem esquerda. Talvez alguém de um país mais de esquerda, mais comunista, vai falar que, por exemplo, a gente chama a China de comunismo. E de certa forma é comunista, mas você vai ver o capitalismo tão agressivo lá que eu não sei mais a gente não sabe mais o que é aquilo. Então, mas deixa eu voltar. Outra pergunta, Silas, sobre amenizar a mensagem de Luther King. Você tem visto isso? Eu acho que é o seguinte, nos Estados Unidos, que é uma coisa muito, muito engraçada. Quando eu até tive que fazer uma pesquisa sobre isso para o nosso podcast de Lovecraft Country da semana passada, porque quando o povo negro consegue a libertação da escravatura, o povo negro americano, quase que como um todo, abraça o evangelho com uma fúria, com uma paixão. Tanto que é isso que gerou a Igreja Batista Negra Americana, e você vê que eles são apaixonados. E é muito louco, porque
Você precisa de um esforço muito incrível para você separar, por exemplo, Martin Luther King da tradição cristã. Mas qual que é o problema? Eu não sei dizer se isso é realmente um problema, mas mais como uma coisa que aconteceu, uma coisa que a gente testemunha na história. É que hoje, mesmo que você entenda que praticamente todo ponto de vista humanista, quase todo ponto de vista que acredite na dignidade humana tenha origem no pensamento cristão, especialmente se passa pelo Martin Luther King, o pessoal ele tem uma dificuldade com isso, porque nos Estados Unidos, hoje, o cristianismo virou sinônimo de outra coisa. Hoje, nos Estados Unidos, o cristianismo, ele é muito... É muito o que você falou. Eu achei muito interessante o que você falou agora sobre o problema é quando você mistura poder quando o rei vira sacerdote. Nos Estados Unidos, é isso que aconteceu. Eu acho que é o melhor resumo do que aconteceu. O rei virou sacerdote, então o pessoal não consegue mais olhar para o sacerdote sem ver o rei. Então, as pessoas, elas têm um conflito. O pessoal progressista, o pessoal não de extrema-direita, digamos assim, o pessoal que quer dignidade humana e não caçar pessoas de cor diferente como esporte, esse pessoal, o pessoal do Black Lives Matter, o pessoal de direitos humanos, eles, mesmo entendendo que há uma história muito paralela, muito originária do cristianismo com isso, eles não conseguem uma forma de diálogo, porque o cristianismo significa a direita branca racista americana hoje. É muito difícil para as pessoas lá separarem essas coisas. Mas ô Silas, tem um negócio que eu acho que é a ironia de Deus, e é muito bom, porque Deus, ele rege a história com muita ironia. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai, por exemplo, ver que no judaísmo, e eles acreditavam que a mulher, para ter valor, ela precisava ser fértil. E o primeiro filho, o primogênito, era o que iria herdar toda a bênção, riqueza. E aí você começa a ver pelos patriarcas, nenhuma mulher de patriarca na Bíblia, ela é fértil. E os filhos primogênitos não são primogênitos. Isaac não é primogênito de Abraão, é Ismael. Você tem depois Jacó, que é Israel, não é primogênito. Não é primogênito. As mulheres não são férteis. E você vai ver nessa ironia boa, e você não precisa estar na Bíblia. Eu poderia falar muita coisa da Bíblia ali, dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, é tudo. Abraão presta o dízimo para um cara que é sacerdote, ele é sacerdote, mas para você ser sacerdote, você precisa ser descendente de Levi. E para você ser descendente de Levi, quando você vai em Melquisedeque, ele é 450 anos, no mínimo, antes de Levi. Então, assim, não tem como, cara. Você viajou no tempo. Então, assim, é umas coisas assim doidas. E aí, por que eu tô dizendo isso? Essa é a ironia. Você tem Bonhoeffer, que ele não aceita a discriminação dos judeus, e ele é o herói por isso. Tenta matar um alemão. Você tem um outro alemão, que é Lutero, que tinha problema com judeu. A gente vai ver nos escritos que ele tinha esse problema e essa é a fraqueza dele. E aí essa é a ironia. O cara que marca os Estados Unidos no século XX, ele é cristão. Então todo progressista que sobe nos ombros de Luther King está subindo no ombro de um pastor. E todo cara, ou a política racista, ela é muito racista e tudo mais, em nome de uma fé do líder que foi progressista, que é o Luther King, que pregava o Cristo. Então, cara, essa é a ironia da história da humanidade, que os nossos líderes, eles são esses detatores, eles são cristãos, mas eles são muito mais parecidos com Cristo do que com o cristianismo. Tem toda a razão. É muito louco o Martin Luther King, e a gente estava falando antes disso também. O Martin Luther King foi o que foi, fez o que fez, falou o que falou, morreu. Tentaram demonizar ele
tentaram acabar com a imagem dele, não conseguiram, e chegou no ponto que o Martin Luther King virou feriado. O Martin Luther King, se eu não me engano, é um dos únicos feriados nacionais do país inteiro, que, tipo, todo mundo tem que parar naquele dia. Posso estar enganado, mas, tipo, você tem uma... E feriado nos Estados Unidos não é igual aqui, né? Porque aqui qualquer coisa vira feriado. Feriado nos Estados Unidos, deixar de trabalhar com um americano dói. O cara fica se coçando. Ele precisa voltar a, tipo, exercer a sua liberdade de expressão e a sua meritocracia. Pro cara ter virado um feriado. E, tipo, e é muito louco você ter essa noção de que, tipo, o cara que é pastor, e você tem muito pastor racista nos Estados Unidos, ele tem que... É muito isso que você falou. Ele tem que aceitar de que o país dele foi reformulado por um pastor negro revolucionário, progressista. Deve doer pra muita gente. Eu também estou armado, irmão. Não entendi, não tô entendendo. Eu quero sugerir uma coisa. A gente já passou do nosso tempo, mas a gente fazer um volume 2 mais pra frente aí, não esse ano, o ano que vem, quem sabe no nosso... Ainda bem que o ano que vem tá perto, né? Mas vamos só, antes de encerrar, falar alguns nomes que seriam legais e para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, ou no carro, ou onde for, poder também mandar mais nomes aí pra gente. Outras pessoas que já estavam até na pauta, né? Madre Teresa de Calcutá é uma delas, essa Madre santa Teresa mulher que revolucionou, que é uma detratora do sistema e que decidiu abraçar quem não se abraça, né? Ou que ninguém abraça. Exatamente. A Madre Teresa. Tem um outro, ainda falando sobre a questão do racismo, né? O William Wilberforce, né? Que foi um inglês que lutou contra o fim do tráfico de escravos e o fim da escravidão na Inglaterra. Você tem... Peraí. Deixa o Silas falar cada um fala um, calma. Fala aí, Silas. Não. Eu só queria corrigir o Edu, porque o Edu falou, ele lutou contra o fim do tráfico. Não, ele lutou contra o tráfico. Ele lutou pelo fim do tráfico. Verdade. Ele lutou, mas ele lutou com a política. É muito interessante também, não é? Exatamente. Foi no parlamento a luta dele. Foi no parlamento a luta dele. Esse estava na pauta também, fica para a próxima. Quem mais, Silas? Outro que estava na pauta era o Fred Rogers, que era um pastor americano que ele viu que ele tinha muito mais a fazer, ele tinha muito mais a transformar com uma outra ferramenta que era a televisão. E ele distorceu o que as pessoas conheciam como linguagem, ensinando as crianças a olharem para dentro de si, ensinando as crianças a discutirem as suas emoções, ensinando dignidade para as pessoas. Do jeito dele, do jeito muito criativo dele, também lutou contra o racismo. Tem um filme maravilhoso com Tom Hanks dele. Calma, não fala, é só para depois, calma. E tem os detratores que estão fazendo história, que vão, aliás, a gente vão escrever sobre ele. Eu quero lembrar um brasileiro, Antônio Carlos Costa, com certeza vai entrar como nomes de pastores que foram detratores de governos, porque subia na favela todos os dias para falar, ser voz aos pobres. A gente tem várias pessoas, tem um missionário que eu até esqueci agora. Vivi Greg. O Vivi Greg, isso. Ele vendeu tudo que tinha e revolucionou uma favela na Ásia, eu não lembro aonde, não sei se era a Índia, se era... eu não lembro onde era, mas eu sei que ele fez... foi um dos detratores que mais me impressionou quando eu estava no seminário e lia. Eu também quero lembrar um que você falou, me lembrou, de um recente... Que o nome dele veio à tona recentemente da história do nosso país mesmo, que é o padre Júlio Lancelotti, que ele tem um trabalho de devolver dignidade, de cuidar das pessoas da Cracolândia, e ele começou a ser atacado por causa disso. É o queridinho do Edu, não é? É quem atacou o Júlio. Rapaz, o Júlio Lancelotti é o queridinho de muita gente. Por isso que incomoda. Para arrematar mais um, que eu acho que marcou, e foi inclusive contemporâneo do Luther King, Billy Graham.
Acho que não dá para deixar o Billy Graham fora de uma lista dos detratores do evangelho, né, cara? Esse cara, o que ele fez, conselheiro de presidentes nos Estados Unidos, o que ele fez pelo evangelho, a voz que ele teve ali, né, não só nos Estados Unidos, mas impactando o mundo com isso, foi algo também que é sensacional para a gente falar numa próxima oportunidade aí. Vamos levantar depois. Você que está em casa, manda mais nomes, manda nome de mulheres, manda nome para a gente poder colocar nessa lista aqui, a gente fazer mais sobre detratores do sistema, tá bom? Valeu, gente! Local Podcast.